Então, gente, boa noite, muito bem-vindos. O Leonardo ali já começou a dizer de onde é, e eu gosto também de saber de onde é, que a Beluno está em Caçapava do Sul, eu estou em Caçapava do Sul, o Cleiton deve estar em Chapecó, ele sumiu agora, mas ele me confirma daqui a pouco. E é legal a gente saber que tem gente espalhada pelo Brasil inteiro aí que nos acompanha, na sua grande maioria provedores de internet, mas também deve ter outras pessoas aí que se interessam em melhorar o atendimento aí para seus clientes, que também vai nos acompanhar. Vamos ver se o Cleiton volta. Tá aí, Cleiton. Só vou mudar meu celular aqui para pegar um ângulo melhor. Fica. Ah, tu vai sair e voltar? Ou já fez? Ah, ok. A Ana da Denet, do Ceará, Campos de Goytacazes. Tem um call center fácil, eu admiro muito o Beluno. A gente tem que conhecer uma hora, viu? Sempre a gente gosta de conhecer também. Dourados. Pardo esse aqui. Pertinho de Caçapava do Sul, pelo menos. Curitiba. Que legal. Primeira live que eu tô fazendo no Instagram. É mesmo? É a primeira. Eu faz muito tempo que não participo de lives, cara. Faz muito tempo. Mas o padrão aqui tá igual ainda. Que joia. Então, gente, atendimento a provedores de internet, né? Hoje eu bati um papo com o Cleiton mais cedo e a gente comunga de alguns entendimentos nossos que os provedores de internet regionais hoje, eles se desenvolveram, são o que são, porque se diferenciaram principalmente no atendimento. Porque, vamos parar para pensar. Produto lá, um tempo atrás, né, onde se vendia um meguinha do provedor A era igual a 1 mega do provedor B. Não havia diferença, né? E isso se dá hoje em dia, que quando se tem grandes velocidades de banda, o mesmo 100 mega, o mesmo 500 mega que um provedor vende, em teoria, a gente sabe que nem sempre é assim, é para ter o mesmo produto do outro provedor. Então, o que vai diferenciar uma empresa da outra que não seja o preço, né? Tentar fugir um pouquinho da guerra de preço. Com certeza vai ser o atendimento. E não só a questão do trato entre as pessoas, do atendente falando com os clientes, mas também da forma como essas informações são geridas dentro do provedor. Porque nada adianta começar a crescer, começa ali com algumas poucas pessoas, consegue até fazer um papelzinho algumas vezes, mas depois a demanda começa a crescer, a informação se perde dentro da empresa. Não dá retorno para o cliente no prazo que foi combinado, ou se esquece de fazer uma visita que havia sido combinada. E tudo isso, hoje em dia, já existe métodos para se organizar e, principalmente, existe sistema para organizar tudo, que é o motivo do Cleiton estar aqui. O Cleiton da IXC Soft. Te apresenta um pouquinho aí, Cleiton, por favor. Boa noite, então, pessoal. Sou o Cleiton, acho que boa parte já me conhece. Estamos com a IXC Soft já. Fizemos 10 anos, agora em abril, que ativamos a primeira conexão a primeira autenticação foi feita no dia 3 de abril de 2012. A primeira autenticação em cima do software IXC Soft. Então, agora em abril, mês passado, no outro atrasado, completamos 10 anos da primeira autenticação. Foi um marco bem expressivo, né? Bem interessante. Inclusive, esse ano, a gente tem 4 clientes que estão comemorando 10 anos, que são nossos clientes há 10 anos. A gente vai mandar para esses clientes um presente para eles, em agradecimento de 10 anos de parceria. Então, estamos aí ajudando no crescimento dos provedores. Hoje mesmo a gente estava comentando, né, que os provedores evoluíram, né, e a XC ela tem parte nisso, ela colaborou, né, ajudou nessa revolução, que o Brasil é um país diferente na questão de distribuição, né, da internet ser distribuída, né, dos fornecedores de internet estarem tão distribuídos. E a XC teve parte, ajudou nisso, né, teve
Teve a nossa pé tá lá junto, né? E essa questão que você falou de atendimento, Anderson, foi algo natural, né? Eu fui provedor até ano passado, 2021, e comecei lá em 2004, né? Ah, o provedor ele se diferenciou naturalmente, né? Ele não teve assim, não foi feito, não se tornou um especialista em atendimento para sair ganhando clientes das operadoras, né? As operadoras que tinham uma deficiência muito grande no atendimento, principalmente na época da telefonia, né? Que o atendimento era todo por telefone. E você tinha que ficar horas, né? E horas para você conseguir mexer no plano, alterar plano, resolver problema financeiro, cancelar. Então, cancelar, você passava dias tentando cancelar, né? E os provedores, por estarem próximos, né, do cliente, por terem um relacionamento, né? Eles conquistaram esse espaço mesmo tendo um produto pior, tá? Isso é realidade, né? Antigamente, os provedores tinham... o produto era inferior, muito inferior às operadoras. Hoje virou, né? Hoje as operadoras estão comprando o link dos provedores, né? Isso é uma realidade hoje. A gente tem muita operadora comprando link, principalmente agora com o 5G. A gente vê as operadoras buscando os provedores para atender muitos pontos dessas estruturas de 5G, né? Que coisa, que loucura que virou a questão da tecnologia, né? Haver essa inversão. Que eu trabalhei em provedor há 20 anos atrás, não, 15 anos atrás, eu trabalhava dentro do provedor, a Beluno tem 12 anos. E quando eu trabalhava em provedor, ainda era um desafio, quando se falava em fibra ótica, puxar uma fibra ótica dentro da cidade para dar um top. Quando se falava em fibras para as cidades, era algo inimaginável, né? E hoje em dia, essa inversão aí se dá, acredito eu, muito porque o provedor teve a coragem de começar a interligar suas cidades com fibra. E hoje ter uma rede mais robusta do que das próprias operadoras para acontecer isso que você está dizendo, né? Das operadoras estarem comprando trânsito ou até mesmo link dos provedores. É inimaginável, né? O que É será mais pura, é imaginável pura verdade. Pura estará... verdade. E isso, viu? Isso tudo aconteceu porque o provedor teve um atendimento diferente do que as operadoras faziam, né? As operadoras colocavam volume de venda, né? Eles tinham produto, eles tinham tecnologia, tinham dinheiro, né? E a maioria dos provedores não tinham muito dinheiro para investir, principalmente em estrutura de fibra ótica, né? A grande maioria começou no rádio e eles atendiam aonde o ADSL não chegava, né? Então começou esse atendimento não é só o atendimento interno, né? O atendimento é você enxergar a necessidade onde precisa de um produto, de um serviço melhor e você chegar lá, né? E o provedor fez isso, né? Ele chegou aonde ninguém chegava, né? E foi atendendo as deficiências das operadoras, né? As operadoras, primeiro, elas tinham deficiências de cobertura, os provedores foram fazendo esse trabalho. Logo em seguida, eles tinham um diferencial, que eles tinham o telefone fixo, o cliente conhecia, então eles tinham um atendimento mais próximo, né? Mais pessoal, relacionamento, né? São pessoas da cidade, da região, então você acaba é mais difícil competir com quem está mais próximo, né? Então, o pequeno, ele tem essa vantagem, né? E os provedores foram crescendo com isso. E como os provedores eram muito menores em proporção, eles sempre conseguiam se mexer mais rápido, conseguiam Uhum. criar soluções de forma mais rápidas, né? Principalmente agora com a evolução da tecnologia, principalmente com a questão do WhatsApp, né? Os provedores chegaram muito antes, né? As plataformas de Omnichannel chegaram muito antes nos provedores e as operadoras acabaram conseguindo solucionar isso depois, né? As operadoras elas têm muito problema por serem grandes, né? Elas são mais lentas, né? E o provedor ele consegue ter essa agilidade e conseguir resolver, se atualizar antes, né, nessas soluções, né? É como se as operadoras fossem caminhões
e os provedores fossem carros, né? Não vamos dizer, já foram motos, né? A gente consegue acelerar, mudar de direção com muita agilidade. E a empresa que ela é muito grande, às vezes ela acaba ficando para trás. E é interessante perceber que as operadoras, mesmo quando elas quiseram correr atrás de buscar atendimentos por texto, por exemplo, seja por chat eles tentaram muito, não funcionava direito, né? E acho que agora que de repente está funcionar um pouquinho, e mesmo tu vê eles indo por outras ferramentas mais atuais de texto, como o próprio WhatsApp, que eles apanham muito até conseguir fazer algo que funcione. Eu, pelo menos, ainda não me deparei com atendimento por texto de grandes empresas, né? Não só telecom, mas empresas aéreas, por exemplo, assim, que funcionasse bem. Isso aí, as pequenas empresas estão conseguindo sair na frente, porque tem alguém para se dedicar, ficar à frente da máquina, fazer a configuração das ferramentas de texto para funcionar bem, e principalmente gerir isso dentro dos provedores, que é o grande desafio. Tu sabe, Cleiton, que há alguns anos nós começamos na Beluno a defender uma forma de o provedor estruturar o atendimento internamente, que ele fica mais organizado, e é muito legal ver que sistemas como os de vocês, da SC, ajudam muito a fazer essa gestão. Que a gente demorou muito até mesmo conseguir explicar, né, como que o serviço da Beluno se encaixava dentro do provedor. Então, cara, nos primeiros anos, a gente tinha muito problema com o cliente, por exemplo. O cliente contratava alguma coisa esperando, achando que era algo, na verdade, acabava se decepcionando porque era outra coisa que a gente fazia. Mas isso era também uma falha de nós, como empresa muito nova lá, há 9 anos, quando foi criado o call center da Beluno, de até mesmo conseguir explicar isso. Hoje a gente já tem a clareza de qual o papel de cada setor dentro do provedor e onde um atendimento de primeiro nível ou um atendimento da Beluno se enquadra e como uma ferramenta da XC pode ajudar no processo inteiro do provedor. Hoje a gente defende que o provedor, por mais que ele possa ser pequenininho ainda, tem uma pessoa no suporte ou 2 pessoas no suporte, ou ele já é maior, né, ele tem que pensar em no mínimo 3 níveis de atendimento. Essa é a estrutura básica que a Beluno defende para todo mundo. Só que não tem como tu estruturar 3 níveis de atendimento sem tu ter ferramentas que te auxiliem com isso. E essa é a importância de ter um sistema robusto, seja um atendimento no balcão, por telefone, ou por ferramentas de texto. Então, eu me lembro lá no passado, quando eu ainda trabalhava em provedor e conhecia outros provedores, ou até mesmo quando a Beluno foi criada, em que eu prestava consultoria técnica de microtik, né, que era muito comum ouvir o dono do provedor dizer assim, ó, eu não consigo ninguém para trabalhar. Eu não consigo um técnico bom, eu quero alguém que seja o técnico para subir na torre, para configurar o roteador, que dê o suporte para o cliente, que venda ali na frente, que me ajude em tudo. Mas olha, isso é muito difícil. Essa pessoa que faz tudo assim como tu, meu amigo dono do provedor, ela vai abrir um concorrente logo, logo. Não vai ficar muito tempo contigo. Porque é alguém que tem essa visão ampla e, porventura, essa pessoa acaba se tornando empresário. Então, muitas vezes, o que acontecia na sequência disso? O dono do provedor encontrava um técnico muito bom, que era aquela pessoa, aquele cara que sabia já configurar um roteador de borda, algo assim, os principais roteadores do provedor, ou era alguém que aprendia sozinho, autodidata, muitos autodidatas tem aí nos mundos provedores, ou também eram submetidos a treinamento e ficavam pessoas muito boas. E aí esse profissional, muito qualificado tecnicamente, era colocado a fazer o atendimento dos clientes do provedor. E isso não funciona, gente. Isso é muito ruim. Tá? É raro, raríssimo. Não vou dizer que não funcione sempre, tá? Não vou ser extremista, mas assim, ó, é raros os casos em que isso vai dar certo por uma razão que todo mundo vai entender agora qual é. A pessoa que ela é muito boa tecnicamente, comumente, ela não gosta de conversar muito com as outras pessoas. Ela não é uma pessoa muito social, que vai lá puxar assunto e quer muita conversa. Normalmente são pessoas que querem ficar, preferencialmente, na sua sala, sozinha, muitas vezes até com a luz apagada, configurando seus roteadores, vendo a latência de rede, monitorando a rede. Esse é o papel dela. Agora, se eu coloco esse cara, que ele sabe configurar um microchip, um Huawei, um Cisco, eu já não sei mais que tem hoje de roteador hoje em dia, mas o cara é bom nesse negócio. Tu coloca ele a falar com um usuário que muitas vezes não sabe nem onde é a fonte lá da ONU e dos roteadores que tem dentro da casa,
Não vai dar certo. Ele não tem paciência para conversar com essas pessoas e ele acaba pedindo para sair. E aí o provedor acaba perdendo um profissional altamente capacitado. Então nós defendemos que essa pessoa altamente qualificada, ela tem que ser o último nível, o nível 3. A gente resume em 3 níveis, tá? Mas pode ser que menos, pode ser que haja necessidade de haver mais. Mas que se pense sempre em pelo menos 3 níveis. De repente, se é uma pessoa sozinha, que ela saiba que existem 3 níveis para saber aonde ela vai crescer primeiro, que é lá no nível 1. Então, esse cara, que ele é bom, essa pessoa, né, que ela é boa tecnicamente, deixa ela fazer o que ela é boa tecnicamente, isola ela do resto. Aí no nível 2, um nível um pouquinho abaixo, vai ter profissionais intermediários, que já sabe acessar o equipamento do cliente, já sabe verificar algumas questões técnicas mais tranquilas dentro dos roteadores e que recebe as demandas de quem faz o atendimento lá do primeiro nível. Quem faz o atendimento do primeiro nível? Gente que gosta de conversar. É isso aí. Não é a pessoa que ela é muito boa tecnicamente. Isso aí já te ajuda até na seleção de quem tu vai contratar. Pega alguém que gosta de conversar, se comunicar com pessoas. A técnica tu ensina. Né? Nós da Belunos fazemos isso. A Beluno é especializada em nível 1. Agora, a gente tem começado a dar uma brincada em fazer alguns atendimentos de nível 2 para alguns clientes em teste. Mas a nossa especialidade é nível 1. O que nós temos lá? Pessoas que adoram ajudar outras pessoas. Elas gostam de se comunicar, elas têm prazer em ouvir, paciência em pegar, de repente, um cliente idoso que tem dificuldade com tecnologia e explicar que o que ele tem que reiniciar não é a fonte do roteador da casa dele, é a caixinha preta que está ligada na tomada lá em algum canto. Né? Mas e aí, como que faz a gestão disso tudo? Se eu sou nível 1, que adoro me comunicar, fiz basicão, não resolvi, seja por telefone ou por texto, não consegui resolver, como que eu vou gerir essa informação? Eu tenho que colocar ela no sistema. E aí, Cleiton, como é que funciona daí para diante? Conta um pouquinho aí como é que funciona esse passo a passo do atendimento aí na visão da IXC. Hoje nós temos uma solução que é o Opa Suite, né? E essa solução, ela, junto com o WhatsApp, que é a principal plataforma, que é o que o cliente quer usar, né? No atendimento, no atendimento moderno, né? Você tem que estar aonde o cliente quer estar, na hora que o cliente quer estar, quando o cliente quer. Né? Então, o atendimento, você vai ter que entender o perfil do teu cliente. Se ele quer telefone, você vai ter que entender por telefone. Se ele quer WhatsApp, você vai para o WhatsApp. Se ele quer falar pelo Instagram, você vai para o Instagram. E se ele quer falar com você no domingo à tarde, você tem que falar com ele no domingo à tarde. Né? Então, ou à noite, né? Então, as empresas que estão com esse perfil de atendimento, com esse perfil de disponibilidade, eles vão se destacar, né? Estão se destacando. E uma das grandes dificuldades das empresas é exatamente o que você falou, é criar esses níveis, setorizar as empresas. Empresas já com um bom volume de clientes, uma carteira boa de clientes, ela já consegue criar essa setorização, separar setores da empresa, separar o comercial, separar o atendimento nível 1, nível 2, financeiro, caixa. Mas o tradicional é o tudo em um, né? Você vai lá e a pessoa faz suporte, atende caixa, vende, né? E isso é uma coisa que tem que organizar as empresas, para elas conseguirem evoluir, elas têm que começar a se organizar nesse sentido de organização, de separar setores. Para você ter um foco nisso, para você conseguir fazer fazer melhor, né? Porque as empresas que estão organizadas, elas focam muito em cada setor, né? Então ela vai focar no comercial, vai focar no atendimento nível 1, no nível 2, no financeiro, né? E a XC, ela ajuda muito, a plataforma nossa, ela tem muitas soluções e automações que automatizam muitos processos. Principalmente com a questão da integração Opa Suite e XC, né? Que, por relatos de muitos clientes nossos, em torno de 70% dos atendimentos são resolvidos pelo bot.
né? Então, o cliente entra no menu ali, geralmente ele vai entrar quando ele está bloqueado, ou quando ele precisa pegar a segunda via de boleto, ou falar com o suporte. E todas essas funções, o XC tem automação de entrega de boleto no WhatsApp por Pix, desbloqueio automático, desbloqueio em confiança pelo WhatsApp. Na questão de suporte, a plataforma do Opa consegue fazer um diagnóstico de toda a estrutura. Então, se o cliente está bloqueado, o Opa já encaminha ele para um fluxo, né? Dependendo como você configura, conforme você usa a criatividade para configurar o fluxo. Mas é possível você identificar se está com um problema e encaminhar já para o fluxo correto. Você já, por exemplo, imagine que o cliente entrou no fluxo do Opa Suite, do WhatsApp ali, entrou no menu, entrou falar com o suporte. No suporte você tem um diagnóstico e já identifica que o cliente está com pendência, está bloqueado. Você já pode usar essa variável para encaminhar ele para uma mensagem dizendo: identifiquei aqui que você está com a sua conexão bloqueada, você gostaria de pagar o título, vou te encaminhar o boleto. Na hora que você encaminha, você desbloqueia ele, né? Eu vou te encaminhar para o desbloqueio de confiança. Daí ele desbloqueia, daí você já identifica, já envia, diz: olha, para você não esquecer o seu pagamento, segue novamente o boleto. Então, a inteligência, eu vejo muitas empresas focando em inteligência artificial. Uhum. Inteligência artificial, ela não funciona sozinha, né? Você tem que ter a inteligência de como configurar e como integrar, como fazer isso funcionar certo dentro da sua empresa. Inteligência artificial é algo assim ainda bem chato, para falar bem a verdade. Por exemplo, o caso da TIM, né? A TIM, eu sou cliente TIM. E eu fui fazer uma viagem para o exterior e tentei contratar um serviço da TIM no exterior, né? Tive que, em vez de eu pegar um chip lá, que era o certo a fazer, eu tentei usar a internet da TIM lá fora. E eu fui pro chat dentro do aplicativo deles, lá pelo aplicativo de atendimento, e fui para inteligência artificial. Cara, viu? Que tortura falar com um robô. É a tortura, né? E não te entende, e daí não te responde, daí fecha atendimento, daí você chega lá na falar com o atendente, ninguém te responde. Daí, daí ele te manda para um outro canal, daí você entra no outro canal, daí você chama, não consegue falar com ninguém, daí consegui achar um número. No fim das contas, eu contratei, eles ativaram 2 vezes o plano para mim e me cobraram 2 vezes. E daí eu me bati na hora que eu voltei para o Brasil de novo. Passei mais 2, 3 dias tentando reverter aquela cobrança indevida. Então, a inteligência artificial, ela, ela é para ser boa, né? Mas imagine você ter que adivinhar o que você vai escrever, né? Eu vejo muito mais intenção, né? Você ter que acertar a intenção. Hoje, muitas vezes você falando com um ser humano, a outra pessoa não entende a tua intenção. Imagine um robô, né? Então, o robô ainda erra muito, né? Então, na minha visão, ainda hoje é muito mais assertivo opções, né? E o WhatsApp hoje ele veio com opções de menu, né? Com sim e não, você clica na opção. É muito mais ágil do que você ficar digitando para o robô tentar interpretar o que você quer, daí você erra. Então, essas questões aí que tem que prestar atenção, porque o teu cliente lá na ponta é ele que vai sentir, né? Ele que vai sofrer, né? E ele sofrendo, se ele tiver uma experiência ruim, né? Tem outras empresas fazendo melhor, né? E eles mudam. A inteligência artificial, eu acho que ela ainda vai ser muito boa, mas está muito jovem. Pensa que é um bebezinho que a gente está querendo colocar atender nossos clientes. Literalmente. Vai ser difícil. Existe um processo de crescimento e maturidade de uma pessoa, por exemplo, e a mesma coisa com ferramentas novas. A inteligência artificial de verdade, ela ainda precisa amadurecer um pouco. E é fato que tem muita empresa por aí, de repente, alguns provedores aqui olham o concorrente e dizer que está colocando inteligência artificial e não é inteligência artificial. É uma outra ferramenta processual que faz processo também de atendimento e que faz o atendimento muito bem feito.
né, que faz uma propaganda em cima daquilo. E, na verdade, é um processo normal que acontece por trás ali. Pelo que eu pude conhecer do OpaSuite, faz o mapeamento do processo, tu configura o processo ali e ele vai fazer o atendimento que a pessoa precisa e resolver o problema. Que é isso que tem que acontecer no final das contas. Lembrando sempre, qual é o objetivo do atendimento? Ser cordial e resolver. Agora, se tu vai somente colocar uma roupagem bonitinha de inteligência artificial ou de não sei o que lá, fazer uma fachada bonita na tua empresa, daí as pessoas vão ser recebidas com antipatia ou por pessoas que não resolvem, é a mesma coisa. Não, as pessoas querem solução e a gente tem que implementar para elas ferramentas e formas que entreguem solução para elas. Joia! E processo é algo que falta, né? Na verdade, em muitas empresas. E eu vejo também, já percebi, empresas que pensam em contratar uma ferramenta que a ferramenta vai trabalhar por elas sozinha. Mas existe um processo de configuração. Se eu pegar uma ferramenta de inteligência artificial, que seja, vamos lá jogar para o complexo, né? Eu tenho que ensinar essa ferramenta como que ela vai atender meus clientes. Ou seja, eu não posso simplesmente contratar ela, colocar ali e ela vai funcionar porque ela é inteligente. Não, ela tem que jogar informação para dentro dessa inteligência. A mesma coisa são outras ferramentas que também são mais processuais. E os processos de atendimentos, eles são muito simples, gente. O momento assim que vocês tiverem a paciência de parar em alguns minutos por dia, algumas horas por dia, para começar a escrever como que deve acontecer os processos, tudo começa a fluir de uma maneira muito melhor dentro da tua empresa. Isso porque é através do processo, que é como se fosse um manual, que tu vai ensinar as pessoas que fazem atendimento, e através de um manual também, que tu vai pegar uma ferramenta como o próprio OpaSuite e tu vai escrever lá dentro do OpaSuite o que tu quer que as coisas aconteçam, e o sistema vai fazer tudo o que tu precisa. Agora, se tu não souber antes o como que tu quer que as coisas funcionem, como que tu vai ensinar alguém? Como que tu vai configurar uma ferramenta? Então, começa organizando isso aí. Como que tu deseja que as coisas funcionem? Um exemplo que tu deu aí, que eu achei bem legal, o cliente foi bloqueado por falta de pagamento. Pode desbloquear por confiança? Por exemplo, agora são 8 da noite. O cliente está com a internet bloqueada. Ele não tem como pagar agora e precisa usar a internet. Pode fazer um desbloqueio por confiança? Sim ou não? Sim, beleza. Mas quase todos os provedores estão fazendo isso hoje em dia. Quantos desbloqueios de confiança pode? Porque de repente eu desbloqueei ele hoje com a confiança, né, com o acordo, depende com a política que o provedor vai ter, e isso é uma coisa que tem que ser definida previamente. Se pago no próximo dia útil ou em 3 dias úteis, e o cliente não pagou. E aí? Pode ter um outro desbloqueio de confiança? E outro, e outro, e outro? Qual é o prazo para ver um real pagamento e liberar a internet definitivamente? Isso são coisas, gente, que eu sei que tem muitos provedores que tá aqui, ó, só na conversa. Que o atendente que pega a chamada ali, ele tem que virar para trás ou para o lado e perguntar: ei, posso desbloquear o fulano? E normalmente é um fulano que não pesquisa cadastro, nada, é alguém que já conhece. Gente, as coisas têm que ser mais organizadas. Organizadas dentro de sistemas, organizadas dentro de ferramentas. E aí alguém diz lá: ei, o seu João pode liberar sim. Alguém teve que autorizar. Tá, mas aí quantos dias de prazo eu dou para o seu João pagar? Repara como fica dispendioso o atendimento. A pessoa tem que ficar perguntando para alguém. E se alguém tem que pensar se libera ou não. Se tu tiver um manual escrito de como são essas regras, as pessoas acabam não tendo que perguntar para outras pessoas. E da mesma forma, se tu criou esse manual escrito, criou a regra, é esta regra também que tu vai informar a tua ferramenta lá, o teu software, que faz esse atendimento e já está tudo definido. E também cria uma, vamos dizer assim, igualdade não seria, mas cria uma padronização dos atendimentos. Ou seja, se o teu cliente for atendido por um humano ou for atendido lá pelo bot, ele vai ter os mesmos padrões de solução. E isso é outra coisa importante também. Não pode o cliente telefonar e ter um tipo de solução, ou ele chama no chat e tem outro tipo de solução, ou se ele quiser colocar uma pressãozinha, ele vai pessoalmente lá no provedor e ele tem um outro tipo de solução. As coisas dentro da empresa, elas têm que ter um padrão e serem organizadas até mesmo
para passar credibilidade para o teu cliente. Para quando o teu cliente te procurar, ele não achar que ele está conversando com um monte de louco. Não, estou conversando com uma empresa que tem processos bem definidos, tem critérios para soluções das minhas demandas, dos meus problemas, e independente de quem eu falar lá dentro, vai solucionar da mesma forma. E esse também é a forma, gente, que talvez alguns aqui ainda sofram com isso, de evitar que o cliente ligue ou chame no chat ou qualquer canal de atendimento querendo falar com um atendente específico. Ou às vezes com o gerente, ou às vezes com o dono. Como que o dono ou o gerente se livra de atender os usuários? Gente, é tendo padrão no atendimento. É só esta forma. De outra forma, não. Ou seja, se o cliente for atendido pelo atendente, ele vai ter a solução igual a de se ele for atendido pelo dono da empresa, se ele encontrar na saída da empresa. Começa por aí, coisas boas acontecem aí no teu provedor. Anderson, você falou agora do reconhecimento, né? Reconhecer o cliente, chamar ele pelo nome, né? Isso é muito diferencial. Eu fui numa churrascaria esses dias, nós estávamos saindo da Brint, daí nós estávamos com todo o pessoal da XC lá na churrascaria, 16 pessoas nós estávamos lá, e daí nós estávamos só com uma comanda. E daí o pessoal me deu a comanda para mim, né? Porque daí o garçom chegava com as cervejas e daí o pessoal dizia, não, a comanda tá com o Cleiton, né? E o garçom chegava para mim e disse, Cleiton, me chama pelo nome. Me empresta a comanda. Daí tudo bem, tô a comanda, né? Daí na hora que ele chegou me servir, que ele foi me servir a carne, né? Cleiton, que pedaço que você gostaria? Eu disse, nossa, que atendimento, né? O cara chega pelo nome, né? Beleza, terminamos de jantar, eu fui pagar a conta. Daí eu lá pagando a conta, passou o garçom, parou. E aí, Cleiton, como que foi? Foi bem servido? Cara, viu? Você reconhecer o cliente é algo assim que não tem valor, né? Então, assim, até eu quero perguntar para você como vocês fazem para reconhecer clientes de clientes, né? Mas o OPA, ele faz isso, né? Então, quando o cliente entra a primeira vez, o sistema já bate, né? Principalmente via WhatsApp, ele já bate o número do telefone lá no XC, e se aquele telefone existir lá no XC, ele já cadastra dentro do OPA o cliente, né? Então, na próxima vez que ele vir, ele já... E tanto no primeiro atendimento, desde o primeiro atendimento, o OPA já reconhece quem é o cliente, já chama o cliente pelo nome. Se o cliente está fazendo por telefone, né? O sistema monta o texto, né? Com o nome do cliente, a voz chama o cliente pelo nome, sabe? É outro nível de atendimento, né? E a outra coisa também que eu acho que tem que ser tratado, bem organizado, tem muito valor, você reconhecer o cliente e não ter mais que pedir o CPF. Cada menu que o cara passa, pede o CPF. Para cada setor que passa, pede o CPF. Antigamente, uma das coisas mais chatas que tinha era você transferir para um outro setor, ter que pedir tudo de novo, os dados, para confirmar. Isso que é a evolução do atendimento, do atendimento inteligente. Eu chamo isso de inteligência artificial, né? Isso é inteligência, né? De atendimento. E eu tenho a dúvida, eu até acho que vocês me apresentaram uma vez como que era a ferramenta, como que vocês faziam para reconhecer isso na época que vocês atendiam 100% por telefone, né? Agora também gostaria a gente está fazendo uma parceria junto com o Opa Call Center, a gente está validando com vocês, né? Mas eu gostaria de entender hoje como que funciona hoje esse reconhecimento lá na Beluno, quando cai um cliente lá na Beluno, na telefone, como que é hoje também. Eu tenho essa curiosidade de como que é hoje o atendimento quando é um cliente de um cliente pelo WhatsApp, por exemplo. Uhum. É um cliente do cliente, mas é importante lembrar que nós nos comportamos e a gente tem em mente que nós somos parte da equipe do provedor. Então, da mesma forma, a gente utiliza as mesmas ferramentas e é dessa forma, principalmente, que a gente consegue atender os clientes dos provedores, né, que é o cliente do nosso cliente, de uma maneira também bem pessoal. Então, sistemas são o que nos facilitam que a gente faça isso. Pensa o que aconteceria
se liga um cliente que diz que esteve no provedor, nos ligou, a chamada caiu no call center da Beluno, e diz que, olha, eu estive hoje de tarde aí no provedor, falei com a atendente Maria e ela ficou de resolver meu problema X. E eu não tenho como consultar isso. Então é muito fácil. Hoje em dia, ferramentas como o próprio XC, que ajudam a identificar pelo próprio número que está chamando quem é o cliente, a gente já sabe quem é o cadastro, a gente já tem o histórico daquele atendimento, porque o provedor registrou, e a gente consegue dar sequência dali. Entendi. Então vocês, no telefone, vocês reconhecem pelo número. Pelo número. Então ele ligou, vocês reconhecem pelo número, e daí vocês têm pessoas já mais direcionadas para certas empresas, que já conhecem o perfil da empresa, o perfil de cliente? Não. Hoje, 100% dos nossos atendentes são compartilhados com 100% dos nossos clientes. Ah, entendi. É. E, E a gente e consegue, através do nosso sistema que nós temos lá dentro. A gente entendi. não... Nós E desenvolvemos... o cliente não percebe que é um atendimento externo. Vocês fazem um trabalho para que até o sotaque, vocês conseguem fazer o sotaque também ou não? Não, não. Não, você é gaúcho? Sim, sou gaúcho. A gente procura orientar o cliente, o provedor, que tenha um padrão de atendimento com o nosso. Então, a gente também, por outro lado, se adapta a várias questões que o próprio provedor utiliza. Então, hoje, no processo de ativação do serviço, a gente questiona eles, é um questionário longo que a gente tem lá interno. Claro, a gente não manda um formulário. Antigamente a gente fazia isso, mandava um formulário gigantesco para o provedor e preenche para mim. Hoje em dia não, é uma ativação assistida, onde são coletadas diversas questões particulares daquele provedor, para que a gente consiga dar respostas iguais ao que o provedor já faz. É claro que não é 100% de personalização. Chega um certo momento que ultrapassaria alguns processos que são obrigatórios nossos. Mas, assim, ó, é muito flexível mesmo. Esses tempos até a gente está fazendo levantamento, se não me engano, são em torno de 70 itens de personalização que a gente tem, que existem dentro de um atendimento, que a gente mapeia ele, e aí qualquer atendente que aprende a utilizar o nosso próprio sistema lá, ele tem essas informações instantâneas na tela lá e ele consegue, na hora, se modelar aquele provedor em questão. E o atendimento de vocês, por exemplo, o cliente da XC, vocês têm acesso ao sistema da XC, do cliente, e vocês fazem diagnóstico, orientação chegam a mexer em configuração do roteador ou só orientação mesmo de cliente? Eu não sei dizer. Aí é um nível de detalhe que faz... Hoje em dia eu já sei da empresa, talvez tenha, talvez não. Eu sei que tem gente da Beluno aí, responde para mim, que daí a gente já elucida essa questão. Mas algum mexer em roteador, a questão que eu tenho dúvida se faz isso ou não, eu realmente não sei. Mas de fazer os diagnósticos que a própria ferramenta, por exemplo, assim, é um cliente da XC, que também é cliente da Beluno, então chegou a chamada ó, a Eduardo ali, tá dizendo que a gente configura o roteador do cliente. Chegou essa chamada lá na empresa, então a gente faz os diagnósticos que o sistema disponibiliza. Depende da empresa. E depende da empresa por quê? Depende se o provedor utiliza um sistema que possibilite os recursos, se ele contratou um plano de serviço que contemple a gente acessar o roteador do cliente, porque também tem isso, né? A gente tem planos de serviço, desde a nota recado, vamos chamar assim, não é esse o nome, né? Mas é basicamente isso, que a gente não faz procedimento nenhum, a gente só coleta os dados do problema e encaminha o provedor. E os planos mais avançados, que daí sim, a gente faz o diagnóstico dentro do sistema do cliente, faz diversas outras verificações técnicas mais detalhadas em busca de solução mesmo. O nível 1 ele evoluiu bastante, né? O nível 1 de antigamente não fazia muita coisa, né? Porque não tinha ferramentas, né, que auxiliavam, né? E você ter um atendente nível 1 que ele tenha conhecimento técnico já é algo mais avançado, né? Já é algo mais difícil, né? Geralmente quem tem conhecimento técnico está lá no nível 2, né? Mas hoje né, pelo menos clientes nossos, né? O nível 1 praticamente resolve quase todos os problemas. Dificilmente ele passa para um nível mais avançado.
porque as ferramentas conseguem ajudar muito, né? Conseguem, as ferramentas de diagnóstico, principalmente, você consegue saber se está tendo perca de pacote, se está Sim. desconectando, né, se ele desconecta, se o sinal dele está ruim, daí consegue acessar o roteador de forma fácil, né? Então, nível um evoluiu muito, né? E uma das coisas que a gente percebe quando tem um nível um usando o OPA, que o atendimento ele é muito ágil, né? Na hora que ele entra ali, primeiro que se tiver um fluxo bem desenhado, já chega tudo mastigado para o atendente, qual foi o menu que o cliente passou, que opção que ele chegou, né? Dá para você etiquetar tudo e com isso, na hora que chega o atendimento, você já sabe exatamente o que o cliente está querendo. E com o diagnóstico, né? Você já tá tudo ali, tá tudo ali. Na hora que o cliente chegou, ele, muitas vezes ele nem te fala nada, você já responde ele, já orienta ele o que ele deve fazer, né? Se antecipa aos problemas do cliente e consegue resolver de forma mais dinâmica. A gente vê ainda, né, principalmente as operadoras, como eles têm muito software legado, né? Eles chega um problema, daí eles têm que... Teve até um relato que eu participei de uma reunião com o operador, que eles tinham 11 softwares para gerir, né? Muitas vezes eles trabalhavam em 11 telas, né, para conseguir resolver o problema de um cliente, né? Então, Nossa. esse uma das coisas que, né, hoje é muito ágil, né? Quem tem uma ferramenta bem configurada, uma ferramenta inteligente aí para ajudar no atendimento, é agilidade, né? E o cliente quer agilidade, ele quer ser atendido, ele quer ser atendido no tempo dele, mas quando ele quer conversar, ele quer que seja resolvido na hora, né? Sim. É nessa linha. Eu vejo que as ferramentas hoje em dia elas evoluíram muito. O próprio XC é um case disso, né? Hoje o próprio atendente nível um consegue fazer diversos diagnósticos numa só tela e resolver muitas coisas por ali que antes isso era praticamente impossível. O nível 2 eu vejo que está ficando muito mais com questões, por exemplo, de acesso lento, que às vezes é um pouco mais complicado de resolver, e também quando o próprio sem acesso, né, não está nada funcionando, ele vai para alguma questão física, né, que até se identificar que é uma questão física, ele passa por algumas checagens do nível um, que daí sim caminha para o nível 2, que vai fazer uma verificação, que já vai ter alguém lá que consegue verificar se é uma fibra rompida, onde que está rompido, se é em que hardware que é o problema, e já direcionar uma equipe de atendimento. Então, hoje a gente tem orientado os nossos clientes a isso. Nível um faz tudo o que for mais básico, que tiver disponível no sistema para resolver. E são pessoas simpáticas que fazem a parte do nível um. Não resolveu, manda para o nível 2, que vai fazer essas verificações técnicas um pouco mais profundas. E aí sim já direcionar uma equipe de rua, se for o caso. Ou se resolveu, ele já dá retorno para o cliente. O problema já foi resolvido remotamente, sem a necessidade de ir lá. Mas hoje, Anderson, tudo muito mais fácil. Né? Oi. Anderson, é, na parte de telefonia, o cliente, o provedor, né? Ele configura na URA dele que a partir de tal horário ou tal ramal vai ser entroncado para Beluno. É assim que funciona. Daí chega tudo no... Vocês recebem as ligações, o sistema de vocês toca lá para os atendentes e já abre na tela o número com o cadastro do cliente, com toda a informação. É assim que funciona, então, a telefonia. Sim. E na parte de mensagens, você poderia explicar como que vocês conseguiram conseguir? Eu imagino que vocês tiveram uma dificuldade grande, porque uma coisa que a gente já, já fez várias pesquisas e acompanhou números também, a gente chega a ter empresas que chegam a ter 95% do atendimento pelo WhatsApp. 95%. Não E cheguei a ver, tu não tem esse número? não. Com tanto, não. Viu? E eu vou te falar que é a grande maioria, tá, Anderson? O WhatsApp dominou. Mesmo agora com eles cobrando mensagem, viu? Não tem o que fazer. O Uhum. cliente quer ser atendido pelo WhatsApp. Para você ter uma ideia,
a gente integrou com o Instagram, né? E a gente liberou o Instagram de forma gratuita para todo mundo que tivesse o WhatsApp oficial no Opa, a gente habilitou o Instagram. Inclusive, na XC, nesse canal que eu estou aqui, tá integrado com o nosso Opa lá. Esse canal da... E, Já tá... é, Uhum. e o que acontece? Essa é uma conta que eu tenho, ela configurada no meu celular, tá? E quando chega alguma mensagem, alguém interage pelo Instagram, eu vejo tudo, né? Replica tudo para mim. Viu? Eu acho que teve umas 3 ou 4 em 3 meses, né? Então é muito pouco mesmo ainda. Mesmo o Instagram, que é uma plataforma fantástica, não tem o poder de comunicação que tem o WhatsApp, né? Então, e daí, nesse sentido, eu gostaria de entender de vocês como que vocês conseguiram acompanhar essa migração da telefonia para a parte de mensagens, né? Tanto que a gente teve uma... Vocês nos procuraram uma época para a gente desenvolver uma solução para vocês para fazer a mesma coisa, entroncar mensagens, né? Só que era Uhum. algo que não existia, né? Não tinha no mercado, né? E eu gostaria que você nos explicasse mais ou menos como que vocês fazem hoje para fazer esse malabarismo. Está ainda desafiador, assim como foi a telefonia no início. No início também, a gente não começou com tudo muito fácil, não. Era bem manual, né? E as ferramentas de texto ainda estão exageradamente manuais para a nossa operação. A gente já conseguiu otimizar algumas questões, mas ainda tá demais. Então, para otimizar a nossa operação lá dentro, a gente conseguiu fazer alguns agrupamentos de ferramentas por operadores. Então, até com a própria escala que vai tendo, a gente consegue fazer isso. E de início, os primeiros clientes de texto, a gente tinha um atendente e ele tinha muitas telas abertas, né? E ele tinha que ficar catando ali qual era a tela que tinha entrado alguma mensagem. E indo operar em paralelo o nosso sistema, que é o que mune ele de informações. Que isso já é muito fácil hoje na telefonia, né? Agora, no texto, a gente fez alguns agrupamentos por tipo de sistema que o cliente usa e a gente conseguiu otimizar. E aí, com a escala, a gente coloca atendentes a operar em diferentes sistemas. Então, a gente tem ali um atendente atendendo clientes OPA, outro atendendo clientes de alguma outra plataforma. É mais ou menos assim que faz. Mas ainda está bem manual, viu? Para a nossa necessidade, a gente precisa que evolua. Ou a gente vai seguir dando alguma outra solução e aproveitando a escala, né? Que felizmente a gente tem isso aí a nosso favor. Como a gente tem uma demanda mais alta, a gente consegue fazer esses agrupamentos por atendentes, atendentes por sistema ou atendentes por provedor. É o único Entendi. caso que a gente consegue colocar 100% de atendentes a atender 100% dos provedores. São nos atendimentos por texto. Que aí realmente é um grupo menor de pessoas. Entendi. Vocês estão validando o Opa Call Center, né? Essa ferramenta, daí como vocês tinham solicitado, e a gente teve também uma outra empresa, que é nossa parceira também, nos solicitaram também essa plataforma. A gente achou, esses caras estão tudo louco, como é que vai resolver esse problema? Né? E só que o negócio começou a evoluir, a nossa plataforma começou a ganhar corpo, e a gente aceitou o desafio ali no fim do ano passado, e a gente conseguiu criar uma solução que conecta, né, um Opa Gateway, né, um Opa Call Center, com vários Opas, né? Então Uhum. isso vai agregar, vai resolver esse problema aí. Acho que vai ser a grande solução aí, principalmente para vocês conseguir mitigar custos, né? Porque a agilidade de você ter a informação organizada, ela te dá muita vantagem competitiva e redução de custos, né? Com certeza. Quanto mais rápido consegue se dar informação para o usuário, melhor. Hoje, o que a gente faz é treinar muitos atendentes, seja para telefonia ou para comunicação por texto, para que eles tenham bastante agilidade em operar os sistemas enquanto se comunicam. Então, por mais que haja, às vezes, algum processo mais moroso a ser feito nos sistemas,
o cliente muitas vezes não percebe o que está acontecendo. Porque o nosso atendente está conversando com toda a calma que ele tem, enquanto ele está freneticamente ali dando clique, abrindo tela e digitando alguma coisa. Então, é uma habilidade treinada. Aí a gente sabe muito bem que Ó, basta... O Ivori falando que o Opa Call Center começa semana que vem. Ó, tá bem adiantado. Eu não tive, eu até tenho que falar com ele para para acompanhar, ver como que tá esse andamento. Faz tempo que eu não falo com o Ivori. Tá, a milhão, estão todos. Tem vários da Beluno aí, e acho que da IC deve ter também. Cleiton, nós recebemos algumas perguntas que o pessoal coletou antecipadamente. Uma delas, vamos ver, de repente, de acordo com que a nossa afinidade com o tema, eu respondo ou tu. Né? A Moana perguntou, queria saber a melhor forma e a mais certa para o cliente assinar o contrato na hora da instalação. Tu responde essa? Cortou um pouquinho. Queria saber sobre a melhor forma e a mais certa para o cliente assinar o contrato na hora da instalação. A mais certa é a que funciona melhor para cada caso, né? Mas hoje, a melhor que eu acho mais simples, né? É o aceite no próprio WhatsApp, né? Essa é a mais simples. Só que existem questionamentos, né? Então, tem advogados que concordam, né? Com o modelo. Tem advogados que não concordam, né? Então, sinceramente, você tem um terceiro, né? Como que funciona a assinatura via WhatsApp, né? O WhatsApp se torna o terceiro, né? Então você tem o teu cliente, você tem você e tem o WhatsApp que seria a empresa terceira que ficaria registrada a informação. Então, quando você faz a venda para o cliente, você já pode. Eu gosto de fazer assim, né? Eu gosto que o fluxo, na minha cabeça, o fluxo de aceite, ele tem que começar lá na hora que você vende, né? Então, na hora que você vende, você tem que apresentar todo o produto para o cliente e já solicitar para ele uma cópia da identidade dele, né? Para você ter a parte do documento para fazer o cadastro. Com essa cópia frente e verso, né? Com os dados e com a foto. E confirmando se ele confirma o pedido, né? Então ele faz o pedido. Então com essas informações você já tem um pré-pedido, né? Eu já considero isso como o termo de adesão, né? Então quando o cliente te manda lá no WhatsApp uma foto, toda a conversa do pedido, né? E a foto de cadastro, você simplesmente só confirma, né? Gostaria de confirmar se você confirma o seu pedido. Isso já serve como o famoso termo de adesão, né? Na minha interpretação. Se você pegar isso e apresentar para qualquer juiz, né? Ele vai ter que aceitar isso como prova, né? E daí o aceite, quando você, no fluxo do XC, o melhor momento de você fazer o aceite, você pode colocar no processo de encerramento da instalação um SMS, para enviar um SMS com o link do OPA no fluxo de aceite, né? Então, o técnico terminou de instalar, na hora que ele fecha a ordem de serviço, o próprio XC manda um SMS para o cliente com o link do OPA para ele entrar lá no menu de contratos e daí lá tem um fluxo de aceite. Nesse momento que ele diz que aceita, que concorda com os valores e com o contrato, o sistema ativa, né? Com isso você vai ter uma ativação no momento exato, no lugar exato, tá? E daí com isso você vai ter todo o fluxo, né? E se você tiver todas essas conversas registradas no WhatsApp, isso não tem como, isso é incontestável, não tem como um juiz não aceitar uma prova dessa, né? Mas tem advogados que discordam disso, né? Então, não sou advogado, mas eu acredito muito nesse modelo, né? Então, essa é a linha que eu acho que é a correta. A mais simples, né? A mais simples. E por que é a mais simples, né? Porque você está falando de um aceite, de um contrato, que é um contrato que você tem um CAC, né? Um custo de aquisição em torno de R$ 600 na fibra ótica, né? Então, você está querendo proteger R$ 600.
Então, Uhum. não pode ser muito burocrático, tem que ser ágil, né? E o provedor ele depende de eficiência e eficácia, né? Se você cria se você burocratiza muito esse processo, isso acaba te prejudicando na tua evolução. Nós estamos agora entrando dentro da plataforma, estamos integrando com plataformas de assinatura. Daí vai ter a opção de você também assinar o contrato com plataforma de assinatura mesmo, né? Que daí vai ser uma assinatura eletrônica. Mas isso vai ser opcional, né? Então vai ter o aceite no WhatsApp e a assinatura eletrônica também. Melhor é ver com o advogado e também ver a questão cultural, né? Não legal sincronizar a cidade que o provedor atua, como que as pessoas estão acostumadas a assinar um papel, fazer o documento assinado pelo WhatsApp, assinar a ferramenta. Tem que ver, né, em qual momento. Tem lugares que a assinatura vai ter que ser no momento da contratação, não no momento da ativação. Na ativação, só um aceite. Então, varia muito mesmo, né? Mas Essa é uma... tem um problema de assinar antes. Tem um grande problema de assinar antes. Você acaba, se você ativa um contrato antes, ou você gera números errados, né? Tipo, você não instalou o cliente e você já ativou o contrato. Daí você vai lá, não conseguiu ativar, o cliente não estava em casa, não deu viabilidade. N problemas que podem dar. E daí, com isso, você acaba criando um número de ativação e churn equivocados, né? Então, eu considero a assinatura, o aceite, depois porque você tem um termo, né? Termo de contratação, lá, o termo que é o pré-contrato, né? E daí depois o aceite não, agora está tudo instalado, está correto, né? Estou usando a internet, está funcionando, né? Então é o fluxo, né? Tem aquele fluxo correto. Esse é o fluxo correto, né? Vamos outra aqui. É possível ter um atendimento terceirizado eficiente no suporte e no comercial? Eu te recomendo não usar as mesmas pessoas do suporte para que também façam o comercial, tá? Minha opinião. Eu acho que são habilidades diferentes que a pessoa, que o profissional tem que ter e treinamentos diferentes. Acho que se acumularia muita função nisso. E sobre o terceirizado, com quem for terceirizar, a Beluno não utiliza as mesmas pessoas, tá? Já para tu saber. E se tu for checar com uma outra empresa terceirizada, faria essa verificação também. Se eles utilizam as mesmas pessoas, eu recomendo que não seja. Não, de repente, tu vai ter pessoas de suporte que são muito ineficientes em vendas ou pessoas muito boas em vendas que vão ser ineficientes no suporte. Normalmente vai ter essa gangorra aí. Geralmente o comercial ele é comissionado, né? É. E daí não fecha a conta, né? Ele vai buscar fazer só o que dá dinheiro, né? Tem que separar. Tem que separar. E o comercial terceirizado tá virando uma tendência, né? Porque tem uma coisa que a gente lançou em 2019, a gente lançou o sistema de vendas da XC, o Map Sales, né? E, cara, a ferramenta assim que o provedor que usa certinho, a gente chama de rolo compressor, né? Ela passa o rodo mesmo, né? É uma ferramenta muito, muito poderosa. Mas desde que usada corretamente, né? Desde que usada de forma eficiente, e você tem um time comercial muito bom lá para bater martelo na hora certa, né? Então, quando a gente lançou essa ferramenta, a gente teve muita dificuldade de aceitação porque os provedores não estavam preparados, a maioria, né? Não digo todos, né? Digo uma grande maioria dos provedores, não tinham essa estrutura separada, né? Então, eu tenho comercial, eu tenho suporte, não tem essa setorização, né? O provedor também veio de uma cultura onde os clientes procuravam, né? Procuravam muito. Só que agora chegou num momento onde acabou o cliente que não tem internet. Daí Uhum. agora é a famosa toma-toma, né? Ou rouba-monte, né? Um furando o olho do outro para tomar o cliente, né? E hoje tem que ter um comercial. O comercial ele tem que ser profissional. O provedor precisa ter um comercial profissional para conseguir crescer. Só que daí entramos num problema. Um comercial profissional. É muito caro você ter um profissional. Nem é só ter o profissional.
é você manter ele, você gerir, você ter gestor que gerencie um comercial, né? Você ter treinamentos, você ter a auditoria de comercial. Então começa a ficar um negócio mais complexo e foge um pouco do core do provedor, que é, né, que é construir estrutura, que é ativar cliente, que é, né? Então o provedor vai ter que começar a ter várias. É a mesma história do carro, né? O provedor, tem muito provedor que é uma empresa de gestão de frota, né? Eu também sou meio. Tem quem é a favor e quem é contra, né? Se nós for discutir aqui, vai longe essa discussão. Mas não é core, né? A gestão de frota não é core do provedor. E o Uhum. comercial também entra nessa linha. Então, quando a gente percebeu isso, a gente começou a incentivar a terceirização do comercial, né? Então, com essa plataforma do call center, a gente vai conseguir ter essa possibilidade de terceirizar o comercial também. Então, com isso, você tem a mesma coisa que a Beluno tem hoje, né? A Beluno tem hoje profissionais de atendimento especializados, são especialistas em atendimento, né? Tem uma equipe que gere isso, que audita isso, que treina essas pessoas, né? É um corpo preparado para essa função, né? E o Uhum. provedor, para ter isso lá dentro do provedor, vai ter que ter um gestor de atendimento, vai ter que ter o treinamento de equipe, vai ter que contratar pessoas, vai ter que formar pessoas. Então, isso acaba sendo uma coisa que dificulta a evolução também, você gerir pessoas, formar pessoas, né? E a gente está vendo que o comercial terceirizado, acho que é uma possibilidade assim gigantesca aí para os próximos anos aí nos provedores. Um serviço que não está sendo amplamente divulgado ainda pela Beluto, bom que a gente já está praticando isso, viu? Já estão Quem tiver praticando? já Ah, não sabia. por aí deu jeito nisso. Viu? Essa é a tendência, né? É muito mais eficiente, né? Ter uma empresa especializada num assunto, né? E ter aquela empresa lá para fazer isso. A mesma coisa que você vai fazer marketing, né? A tua empresa, ela é especialista em marketing? Não é, por que marketing você terceiriza, né? É a mesma coisa, é a mesma ideia, né? A empresa de marketing é especialista em marketing, ela tem os profissionais para isso, elas têm treinamento, tem curso, tem evolução, acompanhamento, né? Não é, e o provedor, ele vai ter que agregar isso na empresa dele. E hoje é muito mais barato você buscar uma empresa terceira para acoplar na tua empresa, muito mais profissional do que você ter dentro da empresa. Então, na minha ideia, eu acho que você pode ter algo que se completa, né? Você pode ter pessoas dentro da empresa que se completam com a empresa terceira, ou talvez terceirizar tudo também. É isso aí. Cleiton, tem mais algumas perguntas aqui, mas eu acho que a gente passou. A gente já se estendeu um pouco no horário e me comprometo a buscar respostas às que não foram feitas, que tem o e-mail de todo mundo aqui que tinha feito, e mandar respostas diretamente. Tem alguma consideração final para fazer? E a gente partir para o encerramento? Não, eu acho que. Bom, já que eu vou falar, né? Vai lá. Empresas, provedores, empresários, né? Procurem se profissionalizar, procurem buscar empresas especialistas. Custo é você não fazer bem feito, tá? Então você contrata um serviço barato, não é, muitas vezes esse barato ele sai muito caro, né? Então invistam em empresas sérias, empresas que estão buscando evoluir, empresas que estão mostrando no mercado com exemplos, né? Soluções, consultorias. A própria XC disponibiliza várias consultorias. A gente busca fazer com que o nosso cliente seja a melhor empresa possível, né? Com ferramentas, com serviços. Né? Nós queremos que o nosso provedor seja o melhor provedor de todos, porque a gente sabe que se o nosso cliente tiver ferramentas, recursos para ser mais competitivos que os outros, nós vamos crescer junto, né? Nós vamos de arrasto, né? A própria pandemia mostrou isso para nós, né?
que os provedores tiveram uma evolução gigantesca na pandemia. E a RGC foi de arrasto junto, né? Então, procurem, né? Eu vejo muito aí provedor ainda, principalmente em feira. O provedor chega lá e diz assim, me dá um desconto, né? O que eu tenho de promoção, né? E o certo é você ir lá e tentar entender o que a tua empresa me agrega na minha, o que você pode fazer com que eu melhore a minha empresa, né? Que ferramenta que você tem que vai fazer a minha empresa crescer, que serviço que você tem que agregue a minha evolução da minha empresa, né? Então acho que é essa a linha que os provedores devem buscar, né? Se profissionalizar cada vez mais, porque o mercado hoje ele é dos profissionais, é das empresas que estão preparadas. As empresas que não se prepararem, que não forem, que não evoluírem, que não crescerem, empresas que não crescerem, né, vão ser engolidas. Isso é fato, né? O provedor de internet tem que crescer. E uma coisa que justifica o crescimento é que se você não cresce, você fica estagnado e você acaba não dando oportunidade para os seus próprios colaboradores, para a própria empresa evoluir. E quando a tua empresa, os teus colaboradores não conseguem evoluir, eles saem fora e você acaba perdendo profissionais de alta capacidade porque você não cresce, né? Então você, como empresário, é obrigado a crescer, é obrigado a evoluir. A tua empresa tem que crescer. E nesse mercado telecom, não é difícil, é simples, é fazer a coisa certa que você cresce muito, né? Então, essas são minhas considerações finais. Nessa pegada de incentivo aí. Vamos se tornar melhores do que somos hoje. E numa época em que a informação está em todo lugar. Os provedores mais dinossauros, anos, não tinham informação nenhuma. Tiveram que aprender na marra. Hoje a informação está aí por tudo que é lado. É só fazer a coisa certa. Se importar com o cliente, que é quem paga a conta, que é quem viabiliza todo o crescimento de qualquer empresa, fazendo a coisa certa. Certo? Obrigado, Cleiton. Gostei muito. Que façamos outras vezes. Muito bom mesmo. Acho que a gente pode ter outros assuntos aí que o pessoal queira também. De minha parte, gostei muito. Valeu. Agradeço, Anderson, pelo convite aí. E pode ficar tranquilo, a hora que vocês estiverem disponível aí para a gente conversar mais algum ponto aí, tô aí, só convidar. Mas uma, Joia. hora- mas uma, mas uma hora eu vou fazer uma live aí, vou convidar vocês aí fazer algo grande aí para nós convidar vocês aí. Vamos, pode contar com a gente. Valeu. Valeu, até mais, Anderson.